Você gosta de viajar? Conhecer novos lugares sempre nos faz ter novas experiências. O nosso planeta está repleto de locais esplêndidos e de belezas naturais. Mas junto de todas essas maravilhas, alguns locais também escondem mistérios que até hoje em dia não foram desvendados. Basta se lembrar do Triângulo das Bermudas. A quantidade de lendas que ronda esse lugar é imensa. O desaparecimento de embarcações, aviões que caíram, relatos de monstros e até mesmo a possível localização de Atlântida são alguns dos mistérios que se encontram naquele lugar. Conheça agora os 6 lugares repletos de mistérios. Castelo de Bram. Por volta no final do século XIX, Bram Stoker, autor irlandês, pesquisava a mitologia europeia para descrever seu novo romance, uma história de terror envolvendo vampiros. Reza a lenda que ele viu num livro uma foto do Castelo de Bram na Transilvânia e decidiu que ali seria o local ideal para que o seu personagem principal, o Conde Drácula, habitasse. Drácula foi publicado em 1897 e transformou completamente a percepção do mundo sobre a Transilvânia e a Romênia. A verdade é que Stoker nunca pisou no Castelo de Bram. Foi só na imaginação e descrição dele que se tratava de um lugar tenebroso. E para completar o tamanho da lenda e confusão, Vlad Tepes, o governante que mandava empalar os inimigos e inspirou o personagem do Drácula, nunca morou em Bram. Seu exército passou por ali por volta de 1459, num conflito em Brasov. Toda essa confusão histórica e mitológica com o Castelo de Bram faz com que muita gente fique meio frustrada ao visitar o local. Afinal, esperam achar ali um tenebroso castelo que arrepia os pelos do pescoço, mas encontram um castelo medieval comum, pequeno e definitivamente nada assustador. De qualquer forma, a falta de clima não quer dizer que Bram é desinteressante. Dentro do castelo, a disposição dos cômodos é meio labiríntica, resultado de anos de usos diferentes dados à fortaleza. O castelo de Bram foi construído no alto de uma colina de 200 metros, em 1212, por cavaleiros teutônicos. Mais tarde, o rei húngaros Luís I, em 1377, deu os castelos aos saxões de Brasov, passando a eles o privilégio de construir ali uma cidadela. Durante os anos seguintes, serviu como um centro comercial por ficar bem na fronteira entre a Transilvânia e a Valáquia, e uma fortaleza. Foi atacado diversas vezes até que começou a perder importância no século XIX por causa da destruição e da mudança estratégica das fronteiras romenas. Com a unificação da Romênia, em 1920, Bram tornou-se uma das residências oficiais, um presente do povo de Brasov à Rainha Maria. Em 1956, passou ao poder dos comunistas e tornou-se museu. E até hoje, o castelo é uma amostra de cerca de 60 quartos conectados por passagens e escadas, apresentado aos turistas a arte e decoração e as armas da realeza. Além da visita ao castelo, também há um museu etnográfico ao ar livre nos arredores, com uma pequena vila construída em estilo medieval após a entrada nos domínios de Bram. Lago Ness. O monstro do Lago Ness é o personagem mais famoso e querido da Escócia. Mais que medo, a lenda rende histórias divertidas e muito dinheiro para quem vive do turismo. Mas há quem acredite piamente na existência do monstro e dedique toda a vida na busca de provas que convençam o mundo disso. O lago fica próximo à cidade de Inverness, no frio e chuvoso norte escocês. Suas margens são pontuadas por antigos castelos, quase todos com pelo menos uma história de fantasma. Em um lugar assim, com uma história para acelerar a imaginação, não é de se admirar que tenha surgido relatos de uma criatura enorme, semelhante a um ictiosauro, mais especificamente um plesiosauro, vivendo no fundo das águas escuras. A criação do mito é atribuída a um relato de Santo Columba, no século VI. Um dia, no lago, o santo teria sido abordado por um grupo de homens que carregavam um corpo, supostamente uma pessoa morta pelo monstro. A santidade mandou uma moça até o lago para atrair a criatura, e quando ela avançou, espantou a fera com o sinal da cruz. Na Europa, a crença na existência do monstro é tamanha que dá para acompanhar imagens ao vivo do lago 24 horas por dia em um site britânico. Nessie, apelido carinhoso do bichão, virou sensação mundial com a divulgação de uma foto tirada em 1934 por R.K. Wilson. Mais tarde, ele admitiria publicamente que se tratava de uma farsa. O monstro teria um pescoço comprido e vertical, com uma cabeça de forma arredondada e pequena, de tamanho desproporcional em relação ao resto do corpo. Quando se movimenta na água, faz pequenas ondas, o que para os céticos pode ser obra de pássaros mergulhadores ou lontras que habitam o lago. Amityville. Se você é fã de filmes de terror, então deve conhecer o clássico Horror em Amityville.
O longa foi supostamente baseado na história real de uma família que decide se mudar para uma casa localizada na beira de um lago. Só que essa residência havia sido palco de diversos assassinatos sangrentos no ano anterior, e logo que os novos moradores se instalam no local, fenômenos inexplicáveis teriam começado a ocorrer. Os assassinatos aconteceram na noite do dia 13 de novembro de 1974, quando 6 membros da família de Phil foram mortos na casa situada na 112 Ocean Avenue, no vilarejo de Amityville, em Nova York. Entre as vítimas estavam os pais, Ronald e Louise, os 4 filhos do casal, Dawn, de 18 anos, Ellison, de 13, Mark, de 12 anos e John, de 9. Todos foram mortos a tiros enquanto dormiam, e o único sobrevivente do massacre foi o filho mais velho, Ronald Jr., cujo apelido era Butch, de 23 anos. Ronald e Louise levaram 2 tiros cada um, enquanto os filhos do casal foram assassinados com um único disparo. Butch foi levado à delegacia para interrogatório, e apesar de negar seu envolvimento nos crimes em um primeiro momento, inconsistências em sua história levaram os policiais a pressioná-lo. Então, no dia seguinte, Butch confessou ter cometido os assassinatos. O rapaz foi julgado no ano seguinte, e durante o processo, o seu advogado alegou que ele sofria de insanidade e que os crimes teriam sido motivados por vozes que Butch ouvia em sua cabeça. Um psiquiatra contratado para avaliar o jovem chegou a apoiar essa versão e diagnosticou o acusado, que também era usuário de drogas como LSD e heroína, com um transtorno de personalidade antissocial. No entanto, o especialista também disse que Butch sabia o que estava fazendo quando cometeu os assassinatos. Assim, no final de 1975, Ronald DeFeo Jr. foi considerado culpado dos crimes e condenado a 6 penas consecutivas de 25 anos cada uma. Mas havia algumas coisas estranhas relacionadas ao caso. As 6 vítimas foram encontradas mortas em suas camas e não havia nenhum sinal de luta nas cenas dos crimes. Além disso, as necrópsias realizadas nos corpos não revelaram a presença de qualquer sedativo nos organismos dos integrantes da família, e Butch foi a única pessoa condenada pelos assassinatos. Os investigadores da época concluíram que a família estava dormindo no momento em que os assassinatos aconteceram. Entretanto, como Butch teria conseguido balear seus pais e 4 irmãos sem que ninguém da casa acordasse com os tiros e reagisse à matança? Teria ele contado com uma ajudinha sobrenatural e muito maligna? A ideia de matar a família surgiu na véspera dos crimes, enquanto Butch e Dawn bebiam e usavam drogas com 2 amigos no porão da casa. O rapaz disse que o primeiro se negou a participar, mas acabou cedendo, e a dupla convidou o par de cúmplices para participar do massacre. Então, enquanto um dos amigos ficou de guarda, o trio começou a matança por Ronald e Louise, que se encontravam na cama quando foram surpreendidos pelos tiros. Originalmente, o plano era assassinar apenas o casal e levar os irmãos à casa dos avós no Brooklyn, mas a coisa acabou saindo do controle. De acordo com Butch, o amigo que estava com ele e Dawn se desesperaram e fugiram do local. Enquanto ele foi atrás do jovem, sua irmã saiu matando o resto da família. Dawn teria decidido assassinar as crianças para eliminar testemunhas e evitar possíveis ameaças. Segundo ele, ela forçou Mark e John a deitar de bruços antes de atirar e matou Ellison com um tiro no rosto. Quando Butch retornou à casa e se deparou com a cena, ele e Dawn se envolveram em uma acalorada discussão, que culminou em uma luta pelo rifle que ela empunhava. A moça desmaiou, e enquanto estava inconsciente em sua cama, Butch posicionou a arma em sua cabeça e disparou. Em resumo, nenhum espírito maligno ou entidade demoníaca teve participação nos crimes, e os 2 supostos cúmplices nunca foram incriminados. Depois de ser preso, como Butch perdeu o direito de herdar a residência da família, ela foi posta à venda, e apenas 1 ano após os crimes, George e Kate Lutz compraram a casa e se mudaram para lá com os 3 filhos. Segundo a família, durante o tempo em que estiveram na casa, eles testemunharam aparições de figuras demoníacas, ouviram vozes de espíritos malignos, encontraram crucifixos invertidos pelos cômodos, presenciaram um sem fim de atividades sobrenaturais e afirmaram ver uma meleca verde escorrendo pelas paredes. Os novos moradores aterrorizados decidiram abandonar o local apenas 4 semanas após terem ocupado a residência. Cidade submersa. Se um dia você resolver viajar para o lago de Qiandao, terá a chance de visitar 2 metrópoles de 1800 e 1400 anos de idade, totalmente submersas. O Lago das 1000 Ilhas, na sua tradução em português, é chamado assim por possuir 1078 grandes ilhas e milhares de pequenas. Fica localizado em Zhenyang, a cerca de 150 quilômetros de Hangzhou, na China. No seu fundo ficam as cidades de Xicheng e Hecheng, pensadas como perdidas por 40 anos. Ao contrário de outros locais históricos que foram parar no fundo de rios e mares após serem vítimas de tragédias,
As cidades não foram exatamente perdidas, mas sim deliberadamente sacrificadas. Os assentamentos da dinastia Han perderam-se sob as águas crescentes no lago artificial em 1959, após a construção de uma hidrelétrica nas proximidades. Agora, fossilizam lentamente sobre mais de 30 metros de água. Ironicamente, as metrópoles submersas hoje são um exemplo muito bem preservado do urbanismo nesta antiga dinastia, incluindo cerca de 265 arcos de pedra bem conservados. Em 1959, o governo comunista da China construiu sua primeira usina hidrelétrica no comando de Xun Na, na usina hidrelétrica de Xinyang, para abastecer cidades do leste do país como Xangai e Hangzhou. Com isso, as antigas metrópoles Xicheng e Hecheng foram afundadas no lago de Qiandao, junto com cerca de 27 aldeias e 1000 vilas. 290 mil habitantes tiveram que migrar da região. Agartha. Agartha seria uma misteriosa cidade lendária, provavelmente situada na Índia em uma época remota. Essa cidade teria se ocultado em determinado momento, passando a existir no interior da Terra, e para muitos estudiosos é considerada oca, ou subsistiria em um complexo de sistemas de túneis e cavernas abaixo do Himalaia. Muitos veem em Agartha um ancestral mito oriental, mas foi justamente um escritor francês que a ela se referiu pela primeira vez no ano de 1873 como Asgartha, talvez uma variante de Asgard, residência mítica dos deuses do povo nórdico. Um viajante inclinado a viver aventuras, o professor de ciências e escritor polonês Ferdinand tornou célebre essa história, principalmente em suas obras bestas, Homens e Deuses, na qual ele afirma ser este reino povoado por milhões de seres, liderados pelo Rei Mundo, outro enigma dessa suposta lenda. Segundo Ferdinand, esta poderosa entidade seria Melquisedeque, o espírito mais iluminado de nossa esfera, reverenciado e homenageado por todas as formas de vida do planeta. Ao que parece, não só monges do Oriente creem na existência do Rei Mundo, mas também muitas pessoas consideradas de alta reputação. Alguns creem que Agartha não seria uma cidade como as outras, de dimensão material e concreta, mas sim um recanto livre de vícios e sombras, no qual apenas raros poderiam entrar. Eldorado. O mito do Eldorado, um lugar de ouro e esmeraldas, é a típica história sem pé e nem cabeça, que foi se transformando ao longo do tempo. Tudo começou em 1536, quando uma expedição liderada pelo conquistador espanhol Gonzalo Jiménez, de Quesada, avançou pela selva colombiana e travou contato com a nação indígena muisca. Eles teriam um ritual que enlouqueceu os europeus. Quando um novo rei era eleito, os muiscas cobriam o futuro soberano com um pó de ouro, daí o nome Eldorado, o dourado em espanhol. O rei então subia numa canoa e jogava pedras e mais pedras preciosas no meio de um lago para agradar aos deuses e garantir um bom reinado. A notícia correu entre os espanhóis, e com o tempo a lenda foi crescendo. O que era a descrição de um ritual virou ora relato sobre um reino, ora sobre uma cidade onde tudo era lotado de ouro e esmeraldas, dos talheres até as ruas. Os muiscas começaram a se fragmentar após os primeiros contatos com os colonizadores espanhóis no século XVI. Os últimos vestígios da civilização foram encontrados no século XVIII. É quase certo que nunca existiu uma cidade coberta de ouro na América do Sul, mas a simples possibilidade de haver algo parecido com Eldorado mexeu com a imaginação de aventureiros por quase 500 anos. Mas e você? Conhece algum outro lugar repleto de mistérios? Deixa a sua opinião pra gente aí nos comentários. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.